mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT, seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. A formação Eleições do TV Elas por Elas traz temas importantes para a disputa eleitoral de 2022. Hoje, Sueli Oliveira, militante, feminista e colaboradora do projeto Elas por Elas, fala um pouco sobre a história do feminismo das mulheres do PT. Olá, eu sou Sueli Oliveira, sou feminista, sou uma das fundadoras do PT aqui em Pernambuco, e hoje a gente está falando sobre a história das mulheres do PT, a história do feminismo no Partido dos Trabalhadores, dando seguimento à segunda aula, vamos dizer assim. Então, para quem assistiu a primeira aula, lembra que a gente fez uma retrospectiva histórica da luta das mulheres do PT no partido e nos movimentos de mulheres e feministas, nos movimentos sociais, e a gente terminou a primeira aula falando sobre o importante ano de 1982, que foi o primeiro ano das eleições no Brasil, ainda que durante a ditadura militar, e o papel, a importância que as mulheres tiveram nessas eleições. Começando a aula de hoje, eu quero recuperar também o que significou essa eleição de 1982 para as conquistas das mulheres do PT em relação às políticas públicas. Veja bem, é ali, em 1982, que o partido, então, começa a ter uma visibilidade pública e política do seu programa eleitoral. E no final dos anos 80, e coligado com outros partidos de esquerda, o PT, então, elegeu alguns prefeitos e assumiu algumas prefeituras importantes e criou, então, os primeiros organismos de políticas para as mulheres na estrutura do Estado, atendendo a uma reivindicação importante das mulheres do PT, que já naquela época incluía nos programas de governo, nos nossos programas de governo, essas instâncias, esses organismos como importante para a execução de políticas públicas para as mulheres. Então, no final de 1980, na eleição de 1985, o PT elegeu a sua primeira prefeita de capital, a Maria Luísa Fontanelli, na cidade de Fortaleza. As primeiras experiências registradas em relação às políticas para as mulheres, elas datam na gestão de 89 a 92, nas prefeituras de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Santo André. Ali eu considero que está o nascedouro, o momento em que nasce o que veio a ser depois outros organismos importantes na estrutura do Estado. Então, ali a gente cria as primeiras coordenadorias da mulher, né? Com uma perspectiva de fortalecer na gestão pública a inclusão social, o fortalecimento dos direitos de cidadania e igualdade entre mulheres e homens. E ali surge o que a gente passou a chamar o modo petista de governar e de atuação parlamentar. Então, todas essas questões que são históricas, elas têm uma repercussão ao longo dos anos no Brasil. Por exemplo, quando, em 2003, o presidente Lula se elege e um dos primeiros atos
que ele faz como presidente da República, ainda em janeiro de 2003, é criar a Secretaria de Políticas para as Mulheres, como uma secretaria especial, com status de governo, e que teve, então, uma importância enorme para a história das políticas públicas no Brasil para as mulheres. Então, acho que é importante a gente fazer esse resgate para mostrar que a luta das mulheres do PT, ela tem uma repercussão interna partidária, que a gente vai ver agora, mas ela tem também, essa luta das mulheres no PT, ela tem também uma repercussão importante na gestão pública, nas políticas públicas para as mulheres, nos 3 níveis. No nível municipal, com essas primeiras prefeituras criando as coordenadorias das mulheres, depois secretarias de mulheres e, finalmente, também, em 2003, com a criação da primeira Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, a SPM, no primeiro governo Lula, e que tem, até hoje, uma importância muito grande para as nossas conquistas. Então, voltando para a luta das mulheres do PT com esse olhar para o interior do partido, a gente já falou na aula passada, a gente já falou sobre a importância que teve o primeiro encontro nacional de movimentos de mulheres em 1982 em São Paulo. Então, pensando essa linha do tempo, se a gente faz essa retrospectiva, fundação do PT em 1980, primeiro encontro nacional de movimentos de mulheres do PT em 1982, e eu queria que a gente entendesse que 10 anos depois, em 1992, é criada a Subsecretaria das Mulheres, ainda vinculada à Secretaria Nacional de Movimentos Populares. Mas, entre 1982 e 1992, as mulheres ficaram aguardando paradas? Não. Esses 10 anos foram 10 anos também de muita luta nos estados, de muita luta junto ao PT nacional, para que aquelas reivindicações que a gente também lutava fora do partido, igualdade entre mulheres e homens, a legalização do aborto, a violência, reconhecer a violência doméstica e sexual como um problema a ser incorporado pelo partido, todas essas questões, elas foram, ao longo desses 10 anos, objeto de luta das mulheres no PT. Então, em 92, ela é criada a Subsecretaria das Mulheres, ainda ligada à Secretaria Nacional de Movimentos Populares, mas em 96 a gente tem consolidada a Secretaria Nacional de Mulheres do PT, que foi se consolidando de uma forma importante e contundente no partido, como um organismo, uma instância partidária de fundamental importância para a gente chegar aonde chegou, com algumas conquistas importantes no partido, como a gente vai ver agora. Em 1991, ainda que a gente não tivesse já a Secretaria Nacional, mas a gente já viu que as mulheres estavam organizadas no partido, mesmo antes de que as instâncias partidárias ligadas às mulheres existissem. Então, no primeiro Congresso Nacional do PT, em 1991, realizado em São Bernardo do Campo, né, São Bernardo do Campo, em São Paulo,
A gente sabe que São Bernardo é e sempre foi uma cidade simbólica para o partido, palco da luta sindical da década de 70 e 80. Naquele primeiro congresso nacional, que foi realizado no estudo cinematográfico desativado, o pavilhão Vera Cruz, naquele primeiro congresso, as mulheres organizadas no Partido dos Trabalhadores, ali estavam para reivindicar a cota mínima de 30% nos cargos de direção, pois mesmo com toda a força organizada das mulheres, a estrutura de poder no partido não estava espontaneamente aberta para as mulheres, como é na sociedade, né, gente? O partido, ele reflete... o partido não é uma ilha, isso é uma coisa que eu falo em muitas aulas, em muitas conversas, em muitos debates no PT. O partido não é uma ilha isolada, que está à parte da sociedade. O partido... As pessoas, quando se filiam ao partido, não passam a ser automaticamente feministas, não passam a defender automaticamente o combate ao racismo. No Partido dos Trabalhadores, essas pessoas filiadas, organizadas, elas passam também a trabalhar nessas estruturas do partido. Então, por isso que é tão importante a organização das mulheres, a organização dos negros e negras, do movimento LGBT no PT, entre outros segmentos populacionais importantes que conseguiram conquistas importantes ao longo desses mais de 40 anos do PT. Então, as mulheres ali naquele primeiro congresso conseguiram essa conquista muito importante para garantir a democracia interna do PT. Para isso, para a gente garantir essa democracia, era preciso oferecer as condições e alternativas para garantir uma efetiva participação das mulheres na frente do partido. Não era possível que a gente tivesse um partido onde as mulheres estavam, desde o começo, na fundação, na organização, na construção partidária, mas estavam alijadas dos cargos de direção. Então, a política de cotas ela foi muito importante naquele momento, no início dos anos 90, para que a gente conseguisse ali uma maior efetivação das mulheres e também influenciando outros movimentos, como o movimento sindical, que também, inspirado no próprio Partido dos Trabalhadores, começa também a fazer essa discussão da importância da política de cotas no movimento sindical. Então, ainda seguindo essa linha do tempo, em 1999, no segundo Congresso Nacional do PT, que acontece em Belo Horizonte, a gente tem também uma organização ali importante das mulheres do PT. No terceiro Congresso Nacional do PT, que ocorre em 2007, acho que é importante a gente dizer que esses congressos, por que eu estou trazendo esses congressos, o que é que eles têm a ver com a luta das mulheres? Eles têm a ver com a luta das mulheres, primeiro porque as mulheres foram acumulando forças e buscando aliados dentro do próprio partido. Segundo, porque foram nesses congressos que foram aprovadas as resoluções importantes, como a política de cotas, e em 2007, nesse terceiro Congresso Nacional, que aconteceu que foi aprovada uma resolução super importante para nós, enquanto feministas
que criaram e que organizam o Partido dos Trabalhadores, que foi a resolução sobre a defesa da autodeterminação das mulheres, da descriminalização do aborto e regulamentação do atendimento em todos os casos no serviço público. Veja que coisa importante, a gente fala na aula anterior sobre a organização das mulheres no partido, reivindicando direitos, políticas, propondo políticas públicas para os nossos governantes, ao mesmo tempo essas mulheres influenciando nos movimentos feministas e trazendo a influência do movimento feminista para o Partido dos Trabalhadores, e é assim que nesse terceiro congresso a gente tem uma conquista que é tão importante, que é a defesa da autodeterminação das mulheres e a questão da descriminalização do aborto. Essa é uma resolução que, para a gente, se reveste de um simbolismo muito grande, porque um partido político que assume em suas resoluções essa bandeira, entre outras bandeiras importantes, para a gente é um motivo também de mostrar que a luta das mulheres, a luta do feminismo no Partido dos Trabalhadores, ela não é uma luta em vão. São muitas as conquistas, o que não significa dizer que está tudo bem, que está tudo certo e que a gente agora é só cruzar os braços. Não, ainda há muita luta para que essas resoluções, inclusive, elas sejam implementadas, reconhecidas e divulgadas pelos nossos militantes, pelos nossos dirigentes partidários, pelos nossos parlamentares, homens e mulheres, e pelos nossos... pelo chefe do executivo, né? pelo executivo, pelos prefeitos e prefeitas, pelos governos e governadores e governadoras estaduais e pelo governo federal. Então, essas questões elas são para a gente bem importantes e eu queria fazer, então, esse resgate aqui. Para fechar, essas conquistas internas do partido, da luta das mulheres no PT, eu quero trazer também a questão da luta pela paridade. No 4º Congresso, mais uma vez, falando a importância que tem os congressos, porque é no Congresso do PT que a gente aprova as resoluções partidárias e como o partido vai se conduzir nos anos seguintes ao Congresso. Então, para fechar mesmo essa segunda aula, eu quero trazer o 4º Congresso do Partido dos Trabalhadores, que foi realizado em Brasília, em 2011, onde foi aprovada a paridade de gênero na composição das direções, delegações, comissões e nos cargos com função específica de secretarias, como uma das reformas mais importantes que a gente tem no Estatuto do Partido dos Trabalhadores. Essa foi uma das votações mais importantes, difíceis, porque tivemos que fazer muitas costuras políticas com os nossos companheiros, com as nossas forças políticas. As mulheres tiveram um papel muito importante, não somente as mulheres organizadas nas secretarias de mulheres, nos estados ou na Secretaria Nacional, mas as mulheres, a gente sabe, estão em todos os lugares. Então, foi importante o papel das nossas parlamentares, o papel das nossas dirigentes partidárias, para que naquele 4º Congresso a gente tivesse aprovada a resolução sobre a política de paridade no PT. 50% de homens, 50% de mulheres, nem
nenhum direito a menos, assim reivindicava as mulheres naquele 4º Congresso em 2011. Então, em 2013, a paridade de gênero nas instâncias partidárias do PT, ela completa o seu primeiro ciclo, e em 2007, no 6º Congresso, a senadora Gleisi Hoffmann, ela é, então, eleita a primeira mulher presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, como um ato simbólico, real, concreto e importante da participação das mulheres no Partido dos Trabalhadores. Então, é isso, a gente termina agora a nossa segunda aula, já fazendo um convite a você para participar da nossa terceira e última aula sobre a história das mulheres do PT, a história do feminismo no Partido dos Trabalhadores. Obrigada. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Nós vamos retomar o feminismo aqui no Brasil, né? Tem até uma data, 1975, foi o ano internacional da mulher, declarado pelas Nações Unidas. Nós aproveitamos essa oportunidade para a gente se manifestar publicamente como feministas. As mulheres aproveitam essa oportunidade para irem às ruas defenderem os direitos. Então, nós vamos ter as mulheres da periferia defendendo o movimento do Custe Vida, vão colher assinaturas para entregar para os generais, dizendo que o Custe Vida está insuportável. E vão defender as creches, porque as mulheres não podem, as creches necessárias demais são necessárias, né, para que as mulheres possam sair de casa, né, sem ter sem ter essa preocupação de com quem vão ficar as crianças. As mulheres intelectuais, advogadas, vão defender artistas, vão defender a anistia política, que é a libertação para todas as pessoas que que estão presas por motivos políticos, né, por suas ideias. E vamos também, então a creche, Custe Vida e anistia, as mulheres saem para a luta, e essas são as bases, são os pilares dos primeiros grupos ou agrupamentos que se tornam de mulheres com o objetivo de debater e conhecer o feminismo. Também tem, né, nessa época, o Brasil Mulher, jornal, foi o primeiro jornal feminista dessa época, né? E em seguida foi o Brasil Mulher. interessante, porque ele vai ser lançado em outubro de 1975, que foi justamente um ano internacional, o ano em que o Vladimir Herzog, jornalista da TV Cultura, é levado ao doicódio e é morto sob torturas, é assassinado. É um choque, quer dizer, a ditadura acontecendo a plenos pulmões, né, ali com toda a repressão, com violência, com perseguição e assassinatos, ocultamento de cadáveres, e, no entanto, sai o jornal, a imprensa feminista, pedindo anistia, pedindo democracia, pedindo creche, enfrentando junto com as mulheres as questões do Custe Vida, né, denunciando a situação das mulheres no trabalho, isso em outubro. E logo em seguida, em 1976, sai o segundo jornal, que é o Nós Mulheres, também um jornal feminista. Então, esses jornais vão dar um conteúdo, vão buscar argumentação, vão buscar um repertório para o feminismo incipiente da época, né? E antes disso,
eu queria dizer que as mulheres lutaram contra a ditadura. As mulheres participaram dessa luta e nós vamos ter, assim, por volta de alguns documentos, uma hora a gente tem 12% de mulheres participando, com documentos da repressão, né? Documentos da justiça militar, documentos dos arquivos policiais. Nós temos até os documentos do Exército apontam 26% de mulheres nos movimentos contra a ditadura, inclusive nas guerrilhas urbanas. E nós vamos ter na guerrilha do Araguaia, que faz 50 anos agora, em abril, né? Ela tem mulheres numa proporção bastante expressiva, né? 17% são mulheres que vêm das cidades, vêm das áreas urbanas para lutar dentro da selva, que não é fácil, o desafio é grande, né? São mulheres que vêm de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, Fortaleza, e elas vão estar ali na guerrilha. Eu queria dizer que 33% dessas mulheres são negras, o que é também bastante expressiva a participação das mulheres negras na luta contra a ditadura. E eu vou citar duas dessas mulheres negras que eram da guerrilha do Araguaia. Uma é Elianeira de Souza, Rezende de Souza Nazaré, que era a diretora da União Nacional dos Estudantes, que estudava na Universidade de São Paulo, na USP, e que era uma das poucas mulheres da época que se expressavam em assembleias, que pegavam megafone para fazer discursos na rua. Ela era bastante representativa, né, naquele momento, ela era bastante à frente do seu tempo. E ela, em seguida, quando tem o ato institucional número 5, que é a ditadura dentro da ditadura, que é editado em 13 de dezembro de 1968, ela vai então para a guerrilha do Araguaia. Ela está presa e quando ela sai da prisão ela vai para a guerrilha. E ela é sequestrada lá ainda em 1972, no final de 1972, setembro talvez, ela vai ser sequestrada, levada para aqueles campos de concentração, ser torturada, assassinada, e seu corpo não foi entregue à família até hoje, né? Insepulta, é desaparecida política. Outra também que é desaparecida política, que também era da guerrilha, Dina Teixeira, a Dina, que chegou a ser vice-comandante das Forças Guerrilheiras do Araguaia, que não era pouca coisa, né? Dependia de muita coragem, muita agilidade, muita habilidade, muita inteligência. E a Dina era isso tudo, uma mulher negra, baiana, e ela vai ser também sequestrada grávida, né? Tem historiadores aí que levantam documentos pertencentes a um dos homens da repressão, que ela estaria grávida quando foi levada ao campo de concentração e ali assassinada e também é desaparecida. E por último, vou trazer mais uma mulher, que é a Sônia Ângel. A Sônia Moraes Ângel, ela é da guerrilha urbana. Ela é uma mulher que vai ser sequestrada, torturada, assassinada dentro do DOI-CODE aqui de São Paulo, né, sob o comando de Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então, são algumas das mulheres que eu digo que são pré-feministas. Na próxima aula, a colaboradora do projeto Elas por Elas, Sueli Oliveira, traz um questionamento. Qual feminismo queremos? Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.